Fala, meus amigos, minhas amigas. No vídeo de hoje vou tratar do tema sobre a cassação da permissão para dirigir, a famosa PPD. Então vou estar falando aqui se é possível uma pessoa que tem a sua permissão para dirigir cancelada ou cassada, e aí você pode chamar como você quiser, se é possível essa pessoa recuperar administrativa ou judicialmente o seu direito de dirigir, uma vez que ela teve ali a sua permissão cancelada. Ela não consegue fazer o pedido da sua carteira nacional de habilitação definitiva. Então, para que você entenda melhor sobre esse tema, vamos ter que explicar quais são as regras, né, para que a pessoa ela não tenha a concessão da sua CNH definitiva. Qual é o procedimento, né, que os DETRANs aí utilizam, se eles utilizam algum procedimento, algum processo administrativo para poder cancelar, e se é obrigatório eles também utilizarem algum procedimento administrativo. E vou trazer aqui também alguma jurisprudência, né? O que é uma jurisprudência? São alguns entendimentos dos tribunais a respeito desse tema. E, por fim, ali, quando a pessoa comete uma infração durante a sua permissão para dirigir, ela consegue pegar a sua CNH e depois o DETRAN vai e caça essa CNH da pessoa. Então, vamos enfrentar todos esses temas nesse vídeo, mas para quem está me vendo pela primeira vez, o meu nome é Daniel Ladeira Lage, eu sou advogado, especialista em direito de trânsito, trabalhando aí na advocacia desde 2014 e especificamente mais focado na área de trânsito desde 2020. Apresentações feitas, então vamos lá para o tema proposto nesse vídeo. Lembrando que se o vídeo trazer algo de novo para você, agregar algum conhecimento, deixa lá o seu like, isso vai ajudar também a que mais pessoas tenham acesso ao vídeo. E também se inscreva no canal aí para que você acompanhe aí todas as dicas e curiosidades sobre direito de trânsito. Gostaria também de lembrar que o vídeo aqui é meramente informativo. Eu vou trazer algumas decisões, né, de tribunais, mas isso não significa que é uma consulta aí do seu caso em concreto. Se você tiver em alguma situação de cancelamento da PPD, o melhor é que você procure um profissional especializado, né, para que ele analise o seu caso e ali de acordo ele possa te orientar quais são as possibilidades que você tem para recuperar a sua CNH, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a legislação, vamos passar aqui para o slide para mostrar onde está previsto essa questão do cancelamento da PPD. Vamos lá. Então, temos aqui o artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro, no qual os exames de habilitação, esse aqui não importa. O parágrafo 1º já tirei aqui, também não é importante. Aqui no parágrafo 2º já começa a ter o assunto que é relacionado ao vídeo. Ao candidato aprovado será conferida permissão para dirigir com validade de 1 ano. Então, que é aquele período de teste de 1 ano. A carteira nacional de habilitação será conferida ao condutor no término de 1 ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. Então, que está aqui, para quem, se alguém ainda tinha alguma dúvida, é no artigo 148, parágrafo 3º, que tem a previsão da pessoa que tem a permissão para dirigir não poder cometer essas infrações. E o parágrafo 4º, a não obtenção da carteira nacional de habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Então, vimos aí nos dispositivos do Código de Trânsito
que esse período de 1 ano, a partir de quando a pessoa ela é aprovada ali na habilitação, ela tira sua CNH, é um período probatório, né, para ver se a pessoa realmente tem condições de ter a sua CNH. Tá, mas e quanto ao procedimento, então? Se a pessoa cometeu uma infração grave, gravíssima ou for reincidente média, né, ela cometeu a infração, já perde logo a sua PPD, já não pode mais dirigir, ou ela só não consegue renovar, o Detran tem que notificar de um outro processo só para perder a PPD. Então, o que acontece nesses casos? A pessoa, vamos dar um exemplo aqui, ela cometeu uma infração gravíssima, né? Ela pode recorrer dessa infração. Enquanto estiver pendente esse recurso, o Detran ele não pode negar a CNH definitiva. A pessoa ali, ela recorreu dessa infração, passado ali 1 ano, e o recurso ainda não foi julgado, ela vai conseguir pegar a sua CNH definitiva. Agora, caso contrário, ela não recorra. No momento em que ela for tentar pegar a CNH definitiva, for fazer esse pedido da CNH definitiva, vai dar algum erro lá no sistema do Detran, vai chegar alguma informação de que não é possível ela pegar a CNH definitiva. E aí, se ela tiver algum prazo, alguma penalidade para cumprir, tem que esperar terminar esse prazo para que ela possa novamente requisitar todos os exames. Aí ela vai ter que fazer ali o psicotécnico, ficar lá com os lapisinhos, né? Marcando o quadradinho. Vai ter que fazer todas as aulas de legislação, a prova e também ali as aulas de direção com o exame de direção. Vai ter que tirar a carteira tudo de novo. E no caso ali também do artigo 148 do Código de Trânsito, ele fala em reincidente em infração média. E o que seria reincidente em infração médica? É praticar 2 vezes qualquer das infrações médias, tá? E da mesma forma, precisa aguardar o término ali dos recursos, das infrações? Normalmente sim. Normalmente o Detran, se a pessoa tiver recorrido dessa infração média, normalmente o Detran vai aguardar a conclusão ali dos julgamentos de todos os recursos relativos à infração para depois ou cassar a CNH definitiva dada ou então não autorizar ali que a pessoa peça a sua CNH definitiva, tá? E existe algum processo, algum procedimento antes de que o Detran negue a concessão da CNH definitiva? No Código de Trânsito não existe nenhum procedimento, né, para que o Detran tenha que cumprir, tipo como acontece nos procedimentos de suspensão e cassação da CNH. Inclusive ali na resolução 723, no artigo 21, diz que o desatendimento ali do que está previsto no artigo 148, isso não caracteriza a cassação da permissão para dirigir. E lá no artigo 28 também da resolução 723, ele diz que o não atendimento ali, a não obtenção da CNH pelo não atendimento do disposto no artigo 148, ele dispensa o processo administrativo. Então, normalmente o Detran ele só vai te notificar de que a sua permissão foi cancelada ou nem isso. Quando você for ali pedir a CNH definitiva, é que você vai saber que você teve a sua permissão cancelada. Outra dúvida que o pessoal costuma ter é que, cometi uma infração gravíssima, já não posso mais dirigir, tem que fazer o processo todo de novo. Não, você vai conseguir continuar dirigindo ali pelo prazo de 1 ano, mas não vai conseguir pegar a sua CNH definitiva. Ou seja, se a sua PPD venceu e você for abordado numa fiscalização,
você vai ser autuado como dirigir sem possuir documento de habilitação. Então, basicamente não existe nenhum processo específico, né? Você vai ser dada a sua oportunidade de se defender quando você for notificado da multa, mas não do cancelamento da sua permissão. Ocorrem alguns casos também, como eu já disse, que o Detran, como o processo de multa ainda está pendente de julgamento, ele concede a CNH definitiva e depois que esse recurso lá no processo de multa é indeferido, o Detran ou ele caça a CNH diretamente ou ele não renova a carteira nacional quando ela vence. Então, segundo o Detran, ele também não precisa abrir nenhum processo administrativo, nenhum procedimento para que ele faça a cassação da CNH definitiva, tendo em vista aquela multa que a pessoa sofreu lá no período da permissão. E quem teve a sua permissão cassada? É possível recuperar, né, a permissão e fazer o pedido da CNH definitivo, judicialmente, administrativamente? Bom, administrativamente não é possível. Talvez ali num requerimento de autotutela do órgão, mas a via que eu tenho visto é somente a judicial. Tá? E quais são os casos ali, de acordo com a jurisprudência, que a pessoa consegue ali então receber a sua CNH definitiva? Então, pessoal, basicamente os problemas que eu tenho mais visto aqui, de acordo com as decisões dos tribunais, a primeira que é no caso da indicação de condutor. Então, nós sabemos que temos infrações aí que não é indicado um condutor, né? A pessoa que tem a PPD, ela é proprietária de um veículo e ela empresta o seu carro e a pessoa na qual está dirigindo ali, ela passa no radar, por exemplo, numa velocidade entre 20% e 50%, que é uma infração grave. Grave já cancela a PPD. E chegada a notificação ali, a pessoa perde o prazo para fazer essa indicação do real condutor. E nisso, né, perdeu-se o prazo, a pessoa que é proprietária e tem a PPD, ela não terá a sua CNH definitiva. Então já existe uma jurisprudência aí, do STJ firmada, na qual, precluindo-se o prazo para a indicação de condutor na via administrativa, isso não afasta que o Poder Judiciário analise a situação da indicação do real condutor pela via judicial, comprovando-se ali, no caso, quem estava dirigindo o veículo e determinando, portanto, que o Detran conceda a CNH definitiva. Então, um caso é esse. Um outro caso seria a questão da notificação. Então, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe não. É bem recorrente, já tem decisões aí do STJ a respeito do contraditório da ampla defesa. Então, para que a pessoa possa exercer o seu direito de defesa, ela tem que ter ciência ali de que existe um processo administrativo de multa contra ela. E isso se faz por meio da notificação. Então, às vezes a pessoa ela é autuada e não recebe ali a notificação de autuação ou a notificação de penalidade, e ela não sabe, né, que ela tem um processo administrativo de multa correndo contra si. Então, ela às vezes tem, né, a negativa da sua CNH definitiva sem saber sequer que ela foi multada. Então, isso é mais um caso ali de que a pessoa que não teve a sua CNH definitiva concedida, ela busca lá no Poder Judiciário a anulação do processo de multa pela ausência de notificação. E a questão, então, ali da CNH definitiva, quando o
Detran ela concede a CNH definitiva em razão da pessoa ter recorrido e depois simplesmente o Detran, no final ali do processo de multa, quando é indeferido, né, e sim caracterizado a infração durante o período da PPD, o Detran vai simplesmente e caça ou não concede a renovação da CNH definitiva, né? Então, como eu já disse, o Detran simplesmente argumenta que ele não precisa abrir nenhum processo administrativo, que a entrega da CNH definitiva é meramente uma expectativa de direito e que a pessoa, ela infringindo ali as regras do artigo 148, parágrafo 3º do Código de Trânsito, o Detran está no seu legítimo direito de cassar a CNH, mesmo que definitiva, da pessoa, ou então não conceder a sua renovação, baseando-se também, como dito ali, na resolução 723, que dispensa o procedimento administrativo ali no artigo 28, parágrafo 3º. O CONTRAN, que fez essa resolução, diz que não é necessário nenhum procedimento administrativo para se cassar a PPD. Só que nós estamos falando de CNH definitiva já. Então temos várias aqui decisões dos tribunais, inclusive do STJ, no qual diz, eles buscam lá no artigo 263, né, parágrafo 2º, que é verificado alguma irregularidade na expedição da carteira nacional, ela deve ser conferida por meio de um processo administrativo. Então, segundo o Poder Judiciário, o entendimento é que se o Detran expede essa CNH definitiva e depois ele queira cassá-la por alguma irregularidade nessa expedição, ele deve sim abrir ali um procedimento administrativo, respeitando tanto o Código de Trânsito quanto a Constituição Federal. Tá, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje tá terminando aqui. Se você gostou, lembrando aqui, deixa lá o seu like, dê um joinha, se inscreva no canal. E se você tiver algum amigo com algum problema aí na sua permissão, tem a permissão cassada, compartilhe esse vídeo com ele. Pode ser que de alguma forma a informação vai ser útil para esse seu amigo. Tá? Então, valeu você que ficou aqui até o final e um grande abraço, até o próximo vídeo.